Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu já vejo aqui alguns comentários aqui no canal do Estopa. Deixa eu ver se eu coloco aqui, mas lembrando que vai dar um probleminha aqui logo no início, mas eu vou corrigindo. Deixa eu ver se eu consigo acertar direitinho aqui para colocar já os comentários. Pessoal, enquanto eu vou colocando as coisas aqui certinho, quem puder ajudar, compartilhando aí para a gente aumentar o alcance, sem dúvidas, muito bom. Eu fiz uma pequena alteração aqui no layout hoje, porque ontem eu nem consegui fazer a transmissão. Depois eu vou mostrar para vocês as imagens. Nessa coisa de estar usando o quartinho aqui do terraço. O quartinho do terraço tinha um filtro. O filtro explodiu e molhou todo o equipamento. Depois eu vou mostrar a filmagem para vocês. Foi um desespero. Aí eu tive que pegar o equipamento todo molhado, secar, enfim. Ontem foi só correria, por isso eu não consegui fazer a live. Deixa eu agradecer aqui Wagner Pereira, Conceição Carneiro, Eliandro Alves, manda Lula livre, Ana Maria, História do Corinthians é esquerda. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Olha, pessoal, hoje tem muita coisa para comentar, porque tem muitos eventos interessantíssimos que acabam dando oportunidade. Cláudia Lopes, Léo, você se separou? Não, Cláudia, a Jennifer está aqui também, está logo aqui atrás aqui. Eu mudei para Ponte Nova, mas não me separei não. Pelo menos, bom, por enquanto não, né? Só se a Jennifer estiver armando alguma separação que eu não saiba. Brincadeira, pessoal, não separei não. É só mesmo mudança de endereço. Mudamos para Ponte Nova. Deixa eu agradecer o Feliz Páscoa do Clóvis Gali. Então, Feliz Páscoa a todos vocês. Lembrando, pessoal, que eu tô ainda com essa questão aqui do estúdio provisório. Por isso tem um ruídozinho de ar-condicionado no início, assim, no fundo aqui da transmissão. Deixa eu agradecer o pessoal do Facebook. Quem tiver no Facebook aí, se puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance. João Fernando Kremer da Cruz fala: não deixa a Jennifer ir pro Tinder. Pois é. Eu tenho que confirmar aqui se durante a live de repente a Jennifer não tá no Tinder, né? Cláudia Silva, obrigado Cláudia Silva. Tereza Almeida manda uma boa noite aqui. Ricardo Paula, Feliz Páscoa ao Lula também, né? Feliz. Lógico que a Páscoa do Lula não tem a menor condição de ter sido feliz, né? O Lula prisioneiro político. A gente sabe que a Páscoa dele não pode ter sido feliz, mas que melhore, né? Vamos pensar assim, que melhore. Deixa eu abrir aqui os comentários agora do canal Leonardo Estopa. Interessante, né? No canal Leonardo Estopa já tem um primeiro comentário que eu vejo, é um bobo escrevendo Bolsonaro 2022. Olha, se Bolsonaro durar até 2022 como presidente, o Brasil não vai durar, né? É uma coisa ou outra. Se o Bolsonaro durar, o Brasil não dura. Vico Greenberg, Léo, tu não vens para Porto Alegre no evento 247? Vou sim. Vou pro evento 247 que vai ter em Porto Alegre. E o Léo de Paula dá um de zoador aqui. Ele é um político preso. Olha, Léo de Paula, sim. Ele é um político preso. Por exemplo, Jesus Cristo foi preso também, né? Então, várias pessoas, inclusive boas pessoas, já tiveram, né, momentos assim de prisão. O detalhe é, obviamente, muitas pessoas foram presas pelo mesmo motivo, né? Lutar pelos mais humildes, mas foram sim presas.
Deixa eu agradecer aqui. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Muito obrigado, Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Brasil respirando por aparelhos, mas uma voz se ouve ao longe. E a curva vem por amor ao país. E a cura vem por amor ao país. Lula livre. Muito obrigado, Márcio Santos, Ventos de Liberdade, pelo superchat. Pessoal, vou tentar ver se eu consigo colocar esse microfone para cima aqui para aumentar um pouquinho a voz em relação ao ruído do ar-condicionado, que está muito alto, eu sei. Deixa eu trazer aqui alguns comentários agora que estão no canal Leonardo Estopa. Deixa eu ver como é que está aqui. Sei que no canal Leonardo Estopa parece que tem uma quantidade muito grande de bolsominions, né? Os bolsominions adoram o canal Leonardo Estopa. E a Renata Correia fala uma coisa muito importante. A mídia toda comprada pela reforma da Previdência, né? Olha, já que a gente está falando da questão da mídia tá toda comprada pela reforma da Previdência, pessoal, uma coisa que pode parecer brincadeira, mas não é. O governo está escondendo dados a respeito da reforma da Previdência. E esse esconder de dados é talvez o pior momento da política brasileira, que nós estamos abrindo mão de um dos maiores patrimônios de uma democracia, que é a transparência. Eu vou ler essa matéria para vocês e depois eu agradeço aqui o superchat que chegou, Historiando a Verdade. Olha, Bolsonaro determinou a proibição do acesso a estudos e pareceres técnicos que embasam a PEC da reforma da Previdência. A decisão de esconder os documentos veio na resposta a uma solicitação da Folha para consultá-los, formulado com base na Lei de Acesso à Informação. Depois do envio da PEC ao Congresso, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, afirmou que a medida do governo não será aceita e que serão usadas todas as prerrogativas dos mandatos parlamentares para que as informações escondidas sejam disponibilizadas para a sociedade. Olha, é uma absurdidade de grande monta. Os estudos relacionados à reforma da Previdência, eles estão sendo escondidos, obviamente, porque a reforma da Previdência é uma coisa que só é viável para os bancos. Obviamente, é viável também para as empresas que não querem pagar, né, a Previdência, e é viável também para a gente rir da cara de idiotas como Sandro Valverde, que está participando aqui no canal Leonardo Estopa. O negócio dele, ele não está nem aí para o direito dele e dos familiares se aposentarem, ele está preocupado em ficar zoando o Lula. Então, se a reforma passar, pelo menos de alguns bobos a gente vai poder rir. Deixa eu agradecer Historiando a Verdade, que fala: admiro muito seu trabalho, Léo. Estou começando agora meu canal Historiando a Verdade e Lula livre. Então, pessoal, tá aí o canal Historiando a Verdade. Vamos dar uma força, quem puder se inscrever. Deixa eu agradecer aqui agora Leonor Monteiro. Boa noite, Léo. Beijos nas meninas. Léo, você pode contar por que saiu de BH? Eu tive um problema em BH, que é mais relacionado à segurança. Eu não quero comentar agora não, Leonor. Mas eu tive um problema em BH, que é um problema relacionado à segurança, e acabou que eu tive que sair. Mas tá tudo bem comigo e com a Jennifer. A Jennifer veio, estamos juntos aqui na peleja, né? Arrumando as coisas, não tem nada a ver com a separação não. Nós viemos juntos aqui para Ponte Nova, e aqui em Ponte Nova a gente está tentando agora colocar as coisas no lugar. Mas muito obrigado pelo carinho. Mais pra frente eu falo com vocês. Quando as coisas melhorarem um pouco, eu falo com vocês o que aconteceu. Por enquanto eu prefiro nem falar não, porque é uma coisa bizarra. E eu acho que não é uma coisa legal nem para falar. Deixa eu agradecer aqui Sandro Valverde. Eu sou do Nordeste e não vejo o povo querendo Lula livre não. Olha... A pessoa que não quiser Lula livre, Sandro Valverde, ela demonstra, obviamente, um posicionamento
de pateta da imprensa, que eu penso é isso. A pessoa que não quer Lula livre, ela comprou o argumento da imprensa de que Lula é culpado. Eu tenho dó dessa pessoa, não é do Lula não. Olha, quando você pensa que uma pessoa foi idiotizada no sentido de acreditar num processo, na hora que você pensa, Sandro, que uma pessoa foi idiotizada no sentido de acreditar num processo todo manipulado para colocar um presidente que conseguiu aumentar o PIB, reduzir a desigualdade social e diminuir o desemprego, colocar um presidente desse na cadeia, e essa pessoa continua defendendo a prisão desse presidente, mesmo que esse presidente esteja preso para que o Brasil vire colônia dos Estados Unidos, olha, eu tenho dó de uma pessoa que é idiota o bastante para viver dessa forma. Olha, tipo, quando você percebe que tem uma pessoa que num surto de estupidez, em dificuldade financeira, a pessoa está em dificuldade financeira, aí a pessoa sofre um surto de estupidez, vende tudo que tem, e a partir dessa venda, essa pessoa faz uma doação para uma igreja achando que Deus vai dar 10 vezes, aí a pessoa entra em dificuldade. A pessoa está lá, passando fome agora, e obviamente a igreja não vai fazer nada por ela, a igreja já pegou o dinheiro da geladeira e pronto. Paciência. Então, Sandro, olha, estúpidos como você, paciência, cara. Se você acha realmente que você tem que continuar comemorando a prisão do Lula, paciência. Quem está pagando é o Brasil. Nós chegamos a um ponto em que mais do que nunca o Lula não precisa do Brasil. É o Brasil que precisa do Lula, porque olha, tá todo mundo perdendo. Nem o Bolsonaro tá ganhando nessa brincadeira, porque olha, o Bolsonaro virou um grande refém. O Bolsonaro, de herói, de possível herói da política brasileira, ele virou chacota, ele virou... Ah, não, ele é presidente, ele tem o título de presidente da República, mas o cara, ele... Digamos que... Olha, eu vou fazer uma comparação que eu peço para vocês, por favor, me desculpem porque vai ser uma comparação esdrúxula, vai ser uma comparação que vai... Digamos que... Eu vou fazer uma comparação de nível Alexandre Frota aqui, mas é uma comparação que eu acho pertinente nesse momento. O que o Bolsonaro está passando hoje é o seguinte. Imagina aquele camaradinha, aquele camarada que na escola, né, lá na faculdade, ele é super admirado, que ele é bonitinho, ele anda de carro zero, né? Papai rico, ele anda de carro zero. Todas as meninas estão dando de cima. Aí vem a parte esdrúxula, que quem não gostar de comentário esdrúxulo, tampa o ouvido para não ouvir essa parte. Mas olha, todas as meninas dão de cima do cara. E o camarada, no final das contas, vai e leva uma dessas meninas para o motel. Aí chega lá, tampa o ouvido agora que é a parte esdrúxula. Chega lá, o cara brocha. Olha... Ele teve a oportunidade de viver todo o período de faculdade sendo o cara desejado, o bonitão, o bambambam, que anda de carro de 500 mil reais e é o mais bonito da escola. Mas agora ele é o broxa. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele passou a vergonha de não conseguir fazer aquilo que todo mundo esperava que ele fizesse. As meninas todas esperavam que ele fosse o galã. Na hora que ele chegou lá no motel, ele broxou. O que aconteceu com o Bolsonaro é isso. Olha, toda essa sociedade esperava esse Bolsonaro galopando a economia brasileira, esse Bolsonaro acabando com a corrupção, esse Bolsonaro transformando o Brasil em Suíça com alguns dias, e não é isso que aconteceu. O Bolsonaro frustrou o povo brasileiro. Deixa eu agradecer aqui o super mega superchat, muito obrigado de coração. Andréia Xavier. Léo, o que a história comprova a respeito da existência de Jesus? Quanto ao discípulo Pedro, primeiro Papa, os historiadores
evidenciam que ele foi contemporâneo de Jesus? Andréia, é uma pergunta muito interessante. Olha, existem vários relatos paralelos à Bíblia. Primeiro, para a gente pensar sobre o que a história fala a respeito de Jesus, a gente tem que pensar o que é a Bíblia. Porque o fanático pensa que a Bíblia foi escrita por Deus e que Deus incorporou nos apóstolos e em outras pessoas e essas pessoas escreveram a Bíblia. Não é bem assim. A Bíblia por quem acredita, né, a Bíblia é um documento escrito por seres humanos através da inspiração do Espírito Santo, né? E a Bíblia é uma canonização de vários livros que existiam na época. Então alguns livros, inclusive livros da Mãe de Cristo, livros de Maria, foram excluídos e não foram utilizados como livros canônicos, ou seja, eles não integraram a Bíblia. Então, o colega fala, vai estudar em teologia, adoro estudar em teologia, estou fazendo bacharelado em teologia, tá, colega? Então, só para continuar, Andréia, a Bíblia, então, é uma união de livros que naquela época eles começaram a pensar assim, olha, nós precisamos escolher quais são os livros que vão fazer parte da Bíblia. Então, eles escolheram quais seriam os livros canônicos através de critérios lá de não contradição, enfim, chegaram aí na Bíblia que nós temos hoje. Tem alguns, obviamente, depois os católicos, com o catolicismo, eles fizeram outro cânone, tem cânone do Testemunho de Jeová, mas basicamente seria isso. Alguns livros não entraram na Bíblia, então essa escolha foi uma escolha humana, né? A Bíblia é um livro humano, escrito por seres humanos. O que se acredita através da fé é que o livro ele foi escrito com a inspiração do Espírito Santo. Aí como que a gente consegue comprovar historicamente a existência de Jesus? Além desses livros que foram escritos por cristãos, por pessoas que acreditavam que Jesus Cristo era Filho de Deus e por isso escreviam as coisas a respeito dele, existiam também romanos e judeus que escreviam história daquela época. Aí tem livros, por exemplo, livros romanos que contam histórias, por exemplo, que entre os judeus surgiu uma seita judaica e uma pessoa de nome Crestus causou uma grande confusão entre os judeus e criou uma nova seita. Ou seja, é um escrito de um romano que não era cristão e nem se converteu ao cristianismo, que fez uma menção a um judeu que criou uma nova seita judaica. Então tem várias coisas paralelas que foram escritas na mesma época, mas não por cristãos ou judeus, ou não por pessoas que acreditavam que Cristo era Filho de Deus, mas que viram o evento de Jesus Cristo. Se esses livros são verdadeiros, eu não sei. O que a gente estuda na teologia são esses conhecimentos relacionados aí à história de Jesus Cristo e tal. Existem sim documentos históricos que comprovam que Cristo existiu. Agora, se esses documentos históricos foram forjados, eu não sei também. Mas o que eu posso dizer é isso. Olha, tem documentos históricos que foram escritos por pessoas que não eram fiéis de Cristo e nem eram judeus e mencionaram Cristo como sendo um evento, lembrando que o povo judeu naquela época era para Roma a mesma coisa que o povo brasileiro é para os Estados Unidos. O povo judeu era, digamos que, não era escravo, mas era um povo colonizado por Roma. Eles tinham que trabalhar, pagar impostos para Roma, tal. Que é a mesma coisa, né? E eles tinham na época o Herodes, que era um judeu, que era rei dos judeus, mais rei dos judeus trabalhando para Roma, que é a mesma coisa que a gente tem hoje, que é um Bolsonaro, que é presidente brasileiro, que é brasileiro, mas que governa o Brasil para os Estados Unidos. Então, vamos imaginar que hoje, lá nos Estados Unidos, uma pessoa escrevesse algum relato, né, totalmente neutra, sem nenhuma crença. Então, são esses documentos que a gente pode buscar a historicidade da existência de Jesus Cristo. Agora, se esses documentos também foram forjados, é lógico que eu não tenho condição de falar, né? Isso aí é a fé na história e a fé também na religião. Cada um tem um nível de fé. Cláudia Silva, boa noite. Esta reforma, além de cruel,
que visa a capitalização não tem a urgência nem a necessidade como nos querem vender, correto? Exatamente, Cláudia Silva, não existe nenhuma urgência para a reforma da Previdência. A finalidade de correr com a reforma agora, porque agora é possível comprar deputados e pressionar o presidente para que isso aconteça agora. Como é uma PEC, proposta de emenda constitucional, dificilmente ela seria revertida no futuro, porque para reverter uma PEC, somente com outra PEC. E uma PEC é muito cara porque precisa de uma quantidade muito grande de deputados e senadores e a votação acontece 2 vezes no Congresso, né? 2 vezes em cada casa do Congresso, 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado. Então é uma fortuna para comprar deputados e senadores para aprovar uma PEC. Então se conseguirem fazer isso agora, nunca mais vai ser revertido. É essa a ideia. Gente, muito obrigado mesmo quem está ajudando aí com os superchats. Muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Deixa eu agradecer aqui. Historiando a Verdade, me deixa doente os ataques covardes que estão fazendo ao professor Paulo Freire, que tanto fez a esse país e tanto nos orgulha. Assim como Lula, condenado por ter colocado 6 milhões de pobres nas universidades. Isso é uma coisa muito importante, está historiando a verdade. A finalidade dos ataques é atacar exatamente essa ideologia de investimento na educação. O que eles querem atacar, obviamente, não é Lula nem Paulo Freire, mas a educação transformadora do Paulo Freire e a educação inclusiva do ex-presidente Lula. Ou seja, o que eles querem atacar é a possibilidade do pobre ascender socialmente. A ideia que se tem, os economistas de Facebook acreditam que é possível que todos fiquem arquimilionários, mas na prática isso não é possível. Só é possível para a elite ser elite se tiver uma classe pobre. E a elite está trabalhando no sentido de manter a classe pobre para que eles possam continuar como elite. Muito obrigado, Lavred, pelo superchat, muito importante para o crescimento, sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Josefa Eva da Silva. Léo, o que achou do Padilha arrependido? Olha, Josefa, eu achei fantástica a ideia do Padilha se manifestar. Achei fantástico porque, olha, o Padilha se manifestando, ele chamou a atenção que ele está disposto, inclusive, a fazer um filme mostrando a verdade. Isso é, a leitura que eu tenho é essa. Ele estaria disposto a fazer um filme mostrando a verdade do que aconteceu. Se o Padilha fizer um filme, muitas pessoas que não têm a menor paciência de assistir uma live como essa, muitas pessoas que não conseguem entender como que o Brasil teve sua indústria destruída, essas pessoas teriam a oportunidade de entender, porque através de um filme fica muito mais fácil para explicar. Então eu achei muito legal e eu achei uma grande oportunidade para a esquerda. Se a esquerda vai aproveitar essa oportunidade, eu não sei. Romualdo Queiroz, muito obrigado, Romualdo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Ele fala, boa noite, Léo, sou de Custódia, no interior do NE pernambucano, e a maioria dos custodiantes é por Lula livre. Claro que sim. Eu estava comentando aquele camarada que se disse do Nordeste, eu sei que na verdade ele está fazendo alvoroço, ele está querendo dizer que nem o Nordeste é Lula livre, mas a gente sabe que isso é uma viagem, né, que só fica na cabeça dele, a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Muito obrigado, Sil Lopes. Léo, e o novo golpe no STF? O país está na MN, não é? É, exatamente, Sil. Não tem mais instituições, a coisa agora é só confusão. Agora, falando em STF, a intenção da Operação Lava Jato, que já conseguiu comer a presidência da República, é agora atacar o STF e colocar, obviamente, um STF dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Um STF submisso. Isso é uma outra coisa que eu acho uma grande oportunidade, que é a oportunidade do STF vir para o nosso lado. Então, para o nosso lado porque eles gostam do povo? Não, eles gostam deles. Para o nosso lado porque a única forma de nós vencermos essa dominação dos Estados Unidos é através da União. Cláudia Silva tinha deixado um superchat. Muito obrigado, Cláudia Silva. Importantíssimo para o crescimento dos canais. Ela fala, o verme está acabado. Não só politicamente. Sua expressão está deplorável. Se nota a pressão que leva em cima de todo lado. Está aporreado.
aguentará? Cláudia, olha, a realidade é que o Bolsonaro, você fala uma pergunta interessante, né, se ele aguentará. A realidade é que o Bolsonaro, eu acho que ele não gostaria de estar na presidência agora. Só que como é que volta atrás, né? Ou seja, reputação destruída, ele deixa de ser aquela solução. Eu comentei outro dia aqui uma coisa bem engraçada, né? Que agora eu estou na minha cidade. Queria agradecer ao pessoal pelos compartilhamentos. Eu estou vendo aqui que a gente está com várias pessoas assistindo. Quem puder compartilhar de novo, eu agradeço. Isso é muito importante. Quem já compartilhou uma vez, compartilha de novo. Pessoal do Face, se puder compartilhar de novo, gente, isso é muito importante para a gente aumentar o alcance. Olha, o Bolsonaro, ele está sim acabado. O Bolsonaro está destruído, está triturado. E se ele não tivesse sido eleito presidente, gente, ele seria sempre aquele sonho de possibilidade, aquele sonho de que ele seria a solução para todos os problemas. Ele foi eleito e ele mostrou que ele não é a solução, ele mostrou que ele sempre foi uma grande ilusão. E agora ele está vivendo uma situação que ele achou que era muito simples de resolver. Tá aí, ó, quilo do tomate passa de R$10 em São Paulo. Né? O Bolsonaro não ia acabar de vez com o comunismo, né? Não era essa a finalidade do Bolsonaro no poder, acabar com o comunismo, resolver todos os problemas do mundo, né? Praticamente, não. O Bolsonaro chegou à conclusão que a presidência da República não é uma coisa assim tão simples. E eu acho que foi o Zé Dirceu que falou que a cadeira da presidência ela frita. É porque as pessoas imaginam que é uma coisa muito simples, mas não é uma coisa assim tão simples. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui as pessoas que deram superchats aqui para ajudar o canal. Tem 2 para eu ler que eu já estou partindo para eles aqui. Muito obrigado então, Sil Lopes. Muito obrigado mais uma vez também, Andréia Xavier, pela ajuda aqui no canal. Gente, isso é muito importante. Faz uma diferença muito grande no final das contas para a gente conseguir pagar as contas, né? Muito obrigado, Ana Molf. Ela diz: o que eu mais acho hilário são os bolsominions. Não tem para onde ir, nem aprender. Aí vem para o canal do Léo, para esconder a vergonha de ser bozoloide. Eles acham, a grande realidade é que os bolsominions, e parece que os bolsominions pensam, que se eles ficarem aqui atezanando, eles vão mudar a realidade a respeito das vergonhas do Bolsonaro. E não vai mudar, gente. Olha, muito obrigado, Ana Molfi. Ana, o Bolsonaro deu errado. O bolsominion oprimir por aqui não vai mudar essa realidade. Deu errado. Deu ruim. Muito obrigado mais uma vez. Historiando a Verdade. 2 bons livros que podem auxiliar na construção de Jesus histórico. Zélota e Em Busca de Jesus. Muito interessante as 2 histórias. Muito obrigado, Historiando a Verdade, por compartilhar com a gente essa informação. Então eu acho que eu esqueci quem trouxe isso pra gente logo no início. Mas eu gosto muito desse assunto. Gosto muito desse assunto, pessoal. E quero aprofundar mais, quero aprender mais sobre teologia. Se não fossem as obras, eu estaria, obviamente, estudando mais. Mas na hora que começa a entrar no eixo, parece que isso é praga de Silas Malafaia. Na hora que as coisas começam a entrar no eixo, aparece mais uma coisa para fazer. Deixa eu agradecer aqui então. Tentando entender que fiozinho é esse que está aparecendo. Ah, não. Aquilo ali não está aparecendo, é só o do preview. Sueli Souza, muito obrigado, Sueli Souza. Léo, muito e decepcionante saber que este governo de agora a tempo estava armando contra o Brasil e a esquerda não percebeu. Talvez poderia ter impedido tudo isso. Olha, o estado de inferno que vivemos hoje com esse caos. Obrigado, Sueli. Olha, Sueli, realmente, né, a esquerda, eu não sei se a esquerda não percebeu. Eu tenho minhas dúvidas. O que eu percebo, e assim, a parte que eu sei, por exemplo, hoje nós temos uma situação que os sindicatos estão acabando. Estão acabando porque a primeira pancada que o liberalismo do Temer, quando o Temer entrou no poder, a primeira pancada liberal dele foi a reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista, a primeira coisa que ela fez foi, obviamente, evitar a representação do trabalhador. Quando eles atacaram os sindicatos, eles atacaram porque conseguiram tirar a Dilma do poder.
E basicamente a Dilma, ela poderia ter ficado na presidência se todos os sindicatos tivessem se unido naquela época e tivessem falado uma coisa básica: ou o golpe acaba, ou então ninguém trabalha. Não. Alguns sindicatos, quando notaram que a mídia conseguiu tirar a popularidade da Dilma, eles se omitiram, né, simplesmente porque o sindicalista não queria se associar a Dilma. E nesse momento é aquela hora que você vira as costas, né, que você nega as suas origens, porque você pensa: ah, não vou brigar contra a Globo, não, a Globo é tão forte. Outros sindicalistas, eles queriam chantagear, né, tipo, olha, o que eu vou ganhar para apoiar você? E alguns sindicalistas, obviamente, fizeram de tudo, mas não foram todos. Então, a classe sindical, ela foi toda afetada. E aí, na sequência, várias coisas foram acontecendo, todas elas sempre do mesmo tamanho, né? De golpes atrás de golpes, e a esquerda, ela foi virando as costas. Agora, se a esquerda não percebeu, eu não sei, talvez a esquerda tenha percebido e tenha feito vista grossa, né? Aí eu não sei. Bem complicada essa situação, que a gente não sabe se a esquerda não percebeu ou se a esquerda percebeu e não ligou. Eu não sei. É muito difícil essa situação, realmente. Muito obrigado, Sil Lopes. Brasileiros, dei aula no Pronatec, Dilma. Uma aluna moradora de rua fez o curso de ultrassonografia. Hoje ela trabalha no Sírio-Libanês. Salve, Dilma. Muito obrigado, Sil Lopes. Olha, e é exatamente isso aí que incomoda, infelizmente. É esse tipo de resultado que incomoda as elites, né? Perceber que uma pessoa que poderia estar trabalhando de empregada, o cara pensa, pô, minha vizinha poderia estar trabalhando aqui de empregada doméstica. Não, ela fez um curso na maldita escola da Dilma e agora está trabalhando no hospital. Eu perdi uma escrava, né? A elite pensa dessa forma. E eu não estou inventando, não. Tem um conhecido meu, que é o Cristiano, que eu fiquei pasmo quando ele deixou claro para mim que essa é a posição da classe média, né? Ele é de família de classe média, porque ele tentou concurso a vida inteira, nunca conseguiu passar. Então ele não diria que ele é classe média, ele vive às custas da mãe, mas a postura dele, o pensamento dele é esse, tipo, a gente precisa de escravos. É mais ou menos assim, olha, a gente precisa de escravos. Como assim, gente? Luciana Gomes, oi Léo, tudo bem? Adoro 247, aprendo muito com vocês. Moro em São Paulo, mas sou de Ponte Nova, tenho muitos parentes nessa cidade. Ô Luciana, tudo jóia, morei em São Paulo. E olha, coincidência que no interior, né? Cada interior tem as suas loucuras. E aqui em Ponte Nova, na minha época de adolescência, tem uma parte da cidade que enchia no domingo, que é o Guarapiranga. Aí a galera toda descia pro Guarapiranga, todo mundo perfumado, com roupa nova. Aí quando eu fui em São Paulo pela primeira vez, eu fui na região da Santa Efigênia fazer prova no Instituto Monitor. Fiz um curso de técnico em eletrônica. Eu cheguei e eu falei, né, coloquei meus documentos, a menina falou, você é de Ponte Nova? A menina da recepção do Instituto Monitor. Eu falei, sou. Olha, eu fui lá com uma tia minha que é de Ponte Nova, eu fiquei impressionado. Tem uma rua da cidade que quando é no final de semana o pessoal fica lá desfilando com roupa de gala. Eu falei, isso realmente é a característica de Ponte Nova, né? Se você veio em Ponte Nova no passado, a parte que você deve lembrar de Ponte Nova é essa, né? Mas é uma cidade obviamente excelente, uma cidade na qual o Bolsonaro foi derrotado, isso é muito importante. E eu não sabia, pessoal, né? Eu vou até falar mais uma vez aqui, porque eu só tenho que elogiar. Ponte Nova, eu estava morando em Belo Horizonte, sofrendo com a net, sem saber que em Ponte Nova tem uma internet fibra ótica de altíssima qualidade, que é a ValeNet. Cheguei aqui em Ponte Nova, imaginei que eu ia ter que ficar agarrado na Oi, né? Oi Velox, e o upload, que é a transmissão da Oi, é um lixo. Aí eu pesquisando, assim, foi até coincidência, que eu cheguei na porta, olhei o negocinho escrito ValeNet, e falei, não, mas esse cabinho fininho assim, isso tá parecendo que é fibra ótica. Aí eu liguei pra ValeNet e descobri que os caras têm até 200 mega fibra ótica aqui. Falei, olha, que beleza, agora eu tô na minha cidade com condições de fazer esse trabalho
de internet sem precisar de atrapalhar esse trabalho que eu faço com internet fibra ótica, graças a Valinet. Então tem que como eu não tenho comerciais, né, como eu não tenho patrocinadores, pessoal, eu tenho que, né, como eu não tenho patrocinadores, o que eu faço é agradecer as pessoas que prestam um bom serviço. Então, a Valinet não é minha patrocinadora, mas bem que poderia ser, mas obviamente eu teria que pedir o patrocínio, eles não estão sabendo que eu estou falando isso, mas eu preciso falar que, olha, que serviço excelente que o pessoal fez aqui. Então, muito obrigado, Valinet, por trazer fibra ótica, internet fibra ótica para Ponte Nova, me dar a oportunidade de fazer essa live praticamente do lado da casa da minha mãe. Que beleza. Mas, enfim, eu vi que um cara escreveu que Ponte Nova, lixo de cidade, né? Provavelmente adolescente, teve algum problema em Ponte Nova, assim, de ordem sentimental, ficou um pouco revoltado. Olha, pessoal, hoje eu trouxe muita coisa aqui para comentar. Eu estou enrolando aqui, falando um monte de coisa, mas hoje eu trouxe muita coisa para comentar, porque é muita coisa que merece, digamos que, um comentário rápido. A gente não precisa falar muita coisa não, mas esse artigo aqui do Ricardo Kotsko, ele fala aquilo que a gente precisa perceber. PT espera a libertação do Lula, Lula espera a mobilização do PT. O detalhe é, será que alguma coisa vem antes? Porque veja bem, o ponto é que para o Lula ser liberto, a gente precisa admitir que os ventos estão mudando um pouco, né, com essa situação aí do STF estar na mira da Lava Jato, o vento está mudando um pouco. Mas para o Lula ser liberto, a gente precisa de levante popular. Mas, para a gente ter levante popular, o PT acredita que a gente precisa do Lula livre primeiro. Então, nós estamos numa sinuca. O ponto de vista que eu tenho é que as esquerdas precisam perceber que é necessária uma união do povo para derrubar esse grande problema que a gente está vivendo, esse golpe de Estado. Se a gente não tiver essa união do povo brasileiro, talvez seja muito difícil o Lula sair da cadeia. Importante lembrar que a gente teve uma mudança de vento aí nessa questão do STF na mira da Lava Jato. O STF pode precisar do Lula livre para sobreviver. Não o STF como instituição, porque o que o bolsonarismo quer agora é tirar todos os ministros e colocar novos ministros no STF. O bolsonarismo agora está querendo simplesmente fazer impeachment dos ministros, chamar os ministros de comunistas e colocar aí Alexandre Frota no STF, né, o atual chanceler brasileiro, o cara colocar o Olavo de Carvalho no STF falando sobre terra plana, enfim. O que eles estão querendo fazer é mais ou menos isso. Mas os ministros do STF agora, para eles conseguirem sobreviver no poder como ministros do STF, eles vão precisar de apoio do povo brasileiro, porque lá dos Estados Unidos há um controle sobre as instituições brasileiras e essa Lava Jato está devorando muita gente. Ou seja, todos os políticos, ministros, todos os atores ou funções do poder que tentam governar para o Brasil, então, ou a esquerda se une, ou o Brasil se une nesse momento contra a dominação de fora, ou existe a possibilidade do Brasil sucumbir de vez. E quando eu falo o Brasil sucumbir de vez, eu falo as instituições brasileiras serem todas trocadas por instituições que representam os Estados Unidos. Vídeo com ataques de Olavo a militares é excluído das redes de Bolsonaro. Os milicos têm que começar por confessar os seus erros antes de querer corrigir os erros dos outros. Esta é a lei de Cristo. Primeiro os teus pecados, depois os do vizinho. Mas do Brasil todo mundo é assim. Somos os patriotas, os heróis, salvamos o Brasil do comunismo, nós isso, aquilo, tudo conversa mole. Quem salvou o Brasil do comunismo foram as lideranças civis em 64. Disse o escritor Olavo de Carvalho em vídeo postado nas redes sociais de Bolsonaro, mas apagado horas depois. O Olavo é interessante como eles são maleáveis, né? Os mesmos bolsonarianos que antes compartilhavam que foram os militares que salvaram o Brasil do comunismo,
Quando os militares começam a se virar contra o Bolsonaro, os militares deixam de ser os salvadores do Brasil. Aí vocês percebem, olha, eles mudarem a história é uma coisa absolutamente normal, eles são manipuladores. Agora, imaginar que o bolsominion acredita em histórias opostas vindas da mesma pessoa é uma coisa muito estranha. Paulo Moreira Leite, nessa matéria, fala: censura mostra que reforma só passa com ditadura. O que o Paulo Moreira Leite está falando é que o Bolsonaro, né, matéria que eu trouxe antes, o Bolsonaro censurou dados de um estudo a respeito da reforma da Previdência. Ele censurou porque, obviamente, o estudo demonstra que a reforma da Previdência não atende o povo brasileiro, atende apenas os bancos. E aí, para evitar qualquer disparate popular, o Bolsonaro não deu acesso a esses documentos. Lembrando que no Brasil existe a Lei de Acesso à Informação, que garante a todos acesso à informação. Vocês lembram daquela história de caixa preta do BNDES? Essa é uma história mentirosa do Bolsonaro, porque a Lei de Acesso à Informação dava para todo brasileiro o direito de ter acesso à caixa preta do BNDES, que nunca existiu. Agora, nesse atual governo, nós temos a caixa preta em absolutamente tudo. Nesse caso, em especial, o Bolsonaro começa a depositar dentro da caixa preta da reforma da Previdência alguns dados que não podem ser disponibilizados para o povo brasileiro. Deixa eu trazer. Em áudio, Bolsonaro incentiva ataques de aliados ao vice Mourão. O Bolsonaro já percebe a possibilidade dele cair e a tentativa dele agora de até fazer um impeachment do Mourão é dar para os liberais a seguinte mensagem: se eu cair, vai ter eleição. Então, não queiram me derrubar. A única oportunidade que o Bolsonaro tem de sobreviver agora, obviamente, é atacando o Mourão, pessoal, porque as elites brasileiras já estão sendo ameaçadas pelas elites internacionais e essas elites brasileiras já estão abraçando o Mourão como sendo uma opção de substituição do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. Muito obrigado, pessoal. Superchats muito importantes para o crescimento dos canais. Deixa eu agradecer primeiro a Andréa Xavier, que deixou esse superchat aqui mais cedo. Muito obrigado mais uma vez, Andréa Xavier. Quem puder compartilhar também ajuda muito, tá, gente? Olair Severo de Oliveira: não confie no Padilha, ele apenas sentiu o golpe pelo baixo interesse do mercado internacional, pelo mecanismo devido às besteiras que o Bozo tem falado no exterior. Saudades do doutor Delgado, o bom burguês. Olair Severo de Oliveira, que legal. Saudades do Delgado, o bom burguês. Né, que teve uma época eu acho que não sei se foi no romantismo, né, que o Brasil tinha o bom selvagem, que eles materializavam o selvagem brasileiro como sendo o ideal do Brasil, né, como sendo o típico brasileiro, aquela figura ideal, aquela figura perfeita. Aí a gente tem o Delgado como sendo o bom burguês, aquele burguês que na verdade tem um coração de não burguês, um burguês legal, um burguês que fala conosco, um burguês que fala até mesmo com pobres como nós. Delgado é o bom burguês. José Carlos Delgado, tem outro Delgado aqui. José Carlos, muito obrigado pelo superchat. Nós estamos falando de outro Delgado, coincidiu que o seu também é Delgado, mas é porque tem um outro Delgado aqui, que é o Delgado burguês, que realmente ele é o bom burguês, que é um burguês que participa de live de esquerda, bate papo com a gente, fala com as ralés, né? Vamos brincar dessa forma. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelos superchats, muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu trazer mais uma matéria que eu deixei mais ou menos aqui engatinhada, né? Engatinhada de andar de joelhos, né, em patas no chão, ou engatilhada quando a gente pensa que agora a posse de arma foi liberada. Boulos: Bolsonaro posta pornografia, mas esconde dados sobre a reforma da Previdência. É um comentário interessante, né? Porque o Bolsonaro, quando é para destruir a reputação da festa mais popular do Brasil, ele pega imagens dessa festa e tenta... Mais importante, não estou dizendo que eventos pornográficos é o carnaval brasileiro, não. Isso é que é o mais interessante. Eventos isolados que não representam o carnaval brasileiro é muito mais do que os eventos divulgados pelo Bolsonaro. Eventos isolados foram usados pelo Bolsonaro para desmoralizar o Brasil no resto do mundo.
né? Alguns eventos isolados numa festa que traz turistas para o Brasil. O Bolsonaro usou esses eventos para desmoralizar uma festa brasileira. Agora, uma situação de extrema importância para a sociedade, que é um estudo a respeito de uma reforma da Previdência que vai impactar na vida de todos. Todos, porque mesmo que você seja milionário, tem aposentados que compram produtos na sua empresa. Né? Mais ou menos assim, você é dono do Extra, mas tem aposentado que compra lá. Então vai impactar a vida de todo mundo, mas ele não quer liberar esses dados. Ele não quer porque ele sabe que esses dados vão mostrar que a reforma da Previdência é uma grande balela. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana lembra aqui que é o Golden Shower. Segundo fiquei sabendo, aquele vídeo não ocorreu durante o carnaval. Olha que interessante, parece que o cara ele chega a ser tão dissimulado então que ele usou um vídeo que não era do carnaval para destruir o carnaval brasileiro. Ney, é Deus no céu e Lula na terra. É mais ou menos assim, Ney. Mais ou menos isso aí. Você captou a mensagem. Eliane B. Suzuki. O que o Delgado vai fazer com o vídeo que o Léo perdeu a paciência com ele? Teve um vídeo. É porque o Delgado, toda vez que ele some, ele volta com aquela pergunta. Aí ele some um tempinho, depois volta de novo com aquela pergunta. Então, acaba que de vez em quando a gente perde a paciência com o Delgado. Paulo Andrade, a reforma da Previdência é boa para os bancos. Fala globalmente. Né? Toda a mídia está trabalhando a reforma da Previdência porque os patrocinadores querem a reforma da Previdência, tá, pessoal? Nem é uma coisa exclusiva da Globo, é uma coisa, infelizmente, de toda a mídia. Agora, outra notícia aqui, que eu acho que vale a pena fazer um comentário rápido. Parlamento quer limitar poder de Bolsonaro. Políticos experientes dizem que o empoderamento do Congresso não é uma retaliação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas uma forma de buscar o equilíbrio com os demais poderes. O orçamento autorizativo e as medidas provisórias afirmam, conferem ao presidente um poder imperial. Quem está falando isso não são os parlamentares brasileiros, né? Isso está na teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu. Quem não estudou essa teoria, ela fala exatamente isso. Você precisa limitar o poder do executivo, porque senão ele se torna um tirano. Né? E é exatamente para isso que serve o Congresso, né? A teoria dos freios e contrafreios, um poder sempre freando o outro poder. A gente tem uma situação que precisa ser criticada, que é a ideia do Senado, que é a Casa dos Lordes, e a Câmara dos Deputados, que é a Casa dos Comuns. Isso é muito interessante na ideia da democracia, porque, olha, o senador, normalmente, ele vem de uma situação que precisa de muita grana para se eleger, né? Compra de votos através de campanhas poderosíssimas. Então, normalmente, os senadores vão representar as elites. Já os deputados, antes, na época que existia a democracia, né, numa situação de democracia, eles viriam das pessoas normais. Porque, olha, um deputado representa aquela classe, outro aquela classe, outra aquela classe. Então, se tivesse uma coisa que beneficiaria as elites, mas prejudicaria demais as camadas mais pobres, a tendência seria que a Câmara dos Deputados freasse essa medida, freios e contrafreios, né, contrapesos. Se for uma coisa que é muito boa para os mais pobres, mas em compensação acaba prejudicando demais os mais ricos, aí é o Senado que vai frear essa lei. Então essa é a ideia dos freios e contrapesos e tal do Montesquieu, e ela é muito comum nos parlamentos. Sempre os parlamentos têm duas casas, na maioria das vezes, lógico, e um parlamento muito famoso, né, que é o da Inglaterra, que tem a Casa dos Comuns, que no Brasil seria a Câmara dos Deputados, e a Casa dos Lordes. A Casa dos Lordes é uma casa composta por pessoas que não são eleitas, são lordes, né, são ricões, pessoas da nobreza, e elas estão lá simplesmente porque são nobres. Né? Os senadores,
eles estão lá simplesmente porque a nobreza financeira pagou a campanha deles. E agora, infelizmente, os deputados foram tomados também por esquemas aí de financiamento de campanha. Deixa eu agradecer aqui. Tatiana, muito obrigado, Tatiana, pela participação. Boa noite, Léo. Feliz Páscoa. Não era eu no comentário, era um canalha usando meu nome para fazer gracinha no chat. Mas o amigo Chocoprint já passou o facão. Abraços. Muito obrigado, Tatiana, pelo comentário. E, assim, eu não lembro se eu cheguei a ler um comentário desse nível aí. Deixa eu liberar aqui. E agradecer, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, inclusive, colocar os comentários aqui do canal Leonardo Estopa também. Tô vendo aqui André Xavier, Reilid Andrade. E acaba de chegar aqui um superchat de uma vez só. Olair Severo de Oliveira. O bom burguês existiu nos anos 60. Jorge Vale trabalhava no Banco do Brasil e desviava dinheiro para a guerrilha. Em 83, o caso virou filme, com José Wilker, Beth Faria e Cristiane Torlone. Olair Severo de Oliveira. Muito obrigado, Olair. Tem que colocar o nome do filme pra gente, né? Ele fazia tipo quase que um trabalho de Robin Hood, só que era um trabalho mais para abastecer então os grupos de libertação. Deixa eu agradecer aqui Gal Fragoso, preocupada com Ciro atacando o PT. Eu também estou tentando entender o que está acontecendo com o Ciro. Já que você falou no Ciro, tem uma notícia do Ciro que eu trouxe aqui. Confederação Israelita irá processar Ciro Gomes. Eu acho que é muito exagero também querer transformar tudo que se fala a respeito de judeu em antissemitismo. Eu acho que isso aí é um pouco exagerado. Porque, olha, você fazer uma crítica, por exemplo, o grupo evangélico foi lá e queimou um centro espírita. Mas peraí, isso não é anti-evangelismo, isso não é anticristianismo. Você está criticando um grupo evangélico que foi lá e queimou. O pastor tal chutou a santa. Não, isso não é antipastor, isso não é anticristão protestante. Você está criticando um caso em específico. Mas quando o assunto é criticar qualquer grupo judeu, eles levam para o lado do antissemitismo, né? Se o cara é perigoso, o camarada ser judeu, e aí ele critica um grupo judeu porque aquele grupo fez uma coisa que ele não concorda, e aí eles vêm com a bandeira do antissemitismo. Eu acho que isso é uma estratégia deles para se protegerem sempre atrás do antissemitismo. Seria mais fácil para as pessoas perceberem isso se a gente falasse de uma parte da sociedade que é menos privilegiada, né, que são os negros. Se um grupo de negros comete algum crime ou faz qualquer coisa, olha, vamos pensar aí, o grupo de quilombolas fez determinada coisa. Aí um político vai lá e critica. O grupo de quilombolas foi lá e cortou as árvores da praça. Aí chega um político e critica. O grupo de quilombolas cortou a árvore da praça. Aí o grupo de quilombolas vai processar o político tal por racismo. Mas peraí, você está criticando um grupo, você não está criticando a religião. Coincidiu que aquele grupo de quilombolas são descendentes de africanos. Mas é o grupo que fez uma coisa que você não concorda. Só que absolutamente tudo que acontece, infelizmente tudo que acontece com grupos de judeus, eles não podem ser criticados, que eles levam para o lado do antissemitismo. Não, você está criticando aquele pessoal pelo que ele fez, não é por ele ser semita, por ele ser judeu. Mas eles usam demais essa estratégia, porque através dessa estratégia eles conseguem, obviamente, se proteger. Lembrando, tem judeus
progressistas, tem judeus que são extremamente contra o Bolsonaro, né? Então como é que você vai ser antissemita por criticar um determinado grupo em específico, né? Mas enfim, eu vou ler a notícia para vocês. A Confederação Israelita do Brasil irá denunciar o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, na justiça, alegando que ele disparou ofensas antissemitas. Em entrevista ao HuffPost Brasil, o pedetista havia afirmado o seguinte: agora Bolsonaro diz aos grupos de interesse que eles querem ouvir. Por exemplo, para os amigos dele, aí esses corruptos da comunidade judaica que acham que, porque são da comunidade judaica, têm direito de ser corrupto. Então, enfim, uma coisa é falar que por ser judeu você é corrupto. Agora, vamos cair na real, né? Você integrar uma determinada comunidade, eu acho isso muito exagerado, transformar tudo em antissemitismo, eu acho muito exagerado. Mas eles conseguiram, né, fazer isso, então que usem as armas que tem. Olha aí, Silvério Oliveira. Nome do filme, O Bom Burguês. Ah, que legal. Então, pessoal, olha, o filme que o Alair contou chama exatamente O Bom Burguês. Cineclube Calanga faz uma pergunta aqui: por que a OAB não se manifesta em desfavor do Queiroz? Olha, Cineclube Calanga, a situação é muito mais complexa que parece. Nós estamos vivendo um momento em que uma programação mental foi feita na cabeça dos brasileiros. Essa programação mental funcionou da seguinte maneira: se você for a favor do PT, você é pobre. O advogado, o pessoal da OAB, eles acham que são, obviamente, da alta elite. Um advogado não entende que uma pessoa rica ganha milhões por mês, mas um advogado acha: não, eu sou advogado, tenho carteirinha da OAB, posso dar carteirada no policial, por isso eu sou elite. Então, os advogados se identificam com o antipetismo. E hoje o antipetismo é, obviamente, materializado no Bolsonaro. Tem exceções? Claro que tem exceções. Eu participo, eu faço o curso de Direito, participo dos grupos, e é uma aberração. Pra vocês terem uma ideia, o grupo quase caiu porque tinha, o grupo de mestrado, tem uma juíza que faz mestrado com a gente, e ela é puxa-saco do Sérgio Moro, uma coisa assim, uma aberração. Dá até dor no coração de ver uma pessoa que seria instruída puxando o saco do Sérgio Moro. Aí um certo dia que ela estava falando que o Moro tem coragem de prender gente rica, que não sei o quê, eu coloquei 3 fotos do Moro, uma com Aécio, uma com Alckmin e uma com Dória, para mostrar que o Moro, na verdade, não prende gente rica, ele simplesmente prende as pessoas do partido que estava ganhando no partido dele. Aqui, o grupo quase caiu, foi uma guerra no grupo. Um grupo formado, obviamente, por muitos advogados. Por quê? Os advogados, morderam a isca do antipetismo. Eles não entendem que a redistribuição de renda coloca grana nas mãos dos clientes deles. Eles acham que eles são os bambambãs, porque tem carteirinha da OAB, e a partir daí eles são melhores que os outros. São todos? Não, claro que não. Tem muito advogado progressista, muito advogado Lula livre, muito jurista Lula livre, mas a maioria, infelizmente, são pessoas que, mesmo sabendo que Bolsonaro é uma grande aberração, eles são bolsonarianos porque eles acham bonito essa loucura aí de ser bolsonariano. É ridículo? Claro que é ridículo, mas é o que está acontecendo, infelizmente. Aí fica difícil até para a OAB se posicionar, porque a OAB ela representa uma classe, né? Então o posicionamento da diretoria não pode ir tão longe do posicionamento da classe. Deixa eu agradecer aqui. Deixa eu agradecer aqui o superchat e os comentários. E deixa eu trazer para vocês. Toffoli foi informado que empresários bolsonaristas estão por trás de ataques ao STF. Ou seja, a mesma turma que fez o fake news do Bolsonaro, a mesma turma que colocou o Bolsonaro no poder, quer colocar Gebran no STF, Moro no STF, ou seja, eles querem gente deles no STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi informado que, por trás das críticas virtuais disparadas contra a Suprema Corte,
a empresários que doaram para Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado e que continuam apoiando o governo do presidente. Ou seja, a mesma estrutura que comprou fake news para o Bolsonaro se eleger, né? A mesma estrutura que pagou igrejas, que promoveu as histórias lá de kit gay, mamadeira erótica, eles estão agora investindo na destruição do STF. Claro, eles querem colocar a gente deles no STF, a intenção é essa. Derrubar os ministros do STF para o Bolsonaro e ir indicando quem eles quiserem. Vocês já pensaram que as elites conseguiram colocar um presidente? Se essas elites agora conseguem tirar 4 ministros do STF e colocarem 4 ministros do STF, aí vai ser o golpe perfeito, né? Chocoprint BR, parece que é um canal, já tem aqui um Chocoprint BR falso aqui que escreve para cada um bloqueado 10 voltarão. Então é muito bom Chocoprint fake, você está fazendo propaganda aí para o Chocoprint, mas como você escreveu Viva Moro, dá para ver que você é fake. Chocoprint, eu mesmo já consigo aqui, vou ocultar esse usuário do canal, eu acho que eu consegui. Se eu não conseguir, tem um fake seu aí, tá Chocoprint de verdade, pode excluir, vamos ver se a cada um bloqueado, se 10 voltarão mesmo, manda ele lá pra, deixa eu ver se eu consigo. Bom, meu computador tá muito lento aqui, eu não tô conseguindo bloquear não, mas bloqueia ele aí, Chocoprint, para ele desaparecer efetivamente da live. Deixa eu trazer aqui os comentários no canal do Estopa. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos. Temos aqui quase 1.300 pessoas assistindo no canal do Estopa. Se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. No canal Leonardo Estopa temos 420 pessoas assistindo. Vocês que estão assistindo no canal Leonardo Estopa, por favor, participem com a gente no canal do Estopa. Se inscrevam também no canal do Estopa. Pessoal, quem tiver no Facebook, eu peço para vocês compartilhem no Facebook, mas se inscrevam também nos canais no YouTube. O link está aí na descrição. Se você já é inscrito no canal Leonardo Estopa, marca para receber as notificações, por favor, porque o YouTube cortou as notificações, agora você tem que pedir mais uma vez e escolher para receber todas as notificações. Então as pessoas reclamam que as notificações não estão chegando, a solução é essa, marcar de novo e pedir para receber todas, né? O YouTube disponibiliza para você a possibilidade de receber algumas, né, de vez em quando ou todas. Para você receber todas, marca o sininho e peça para receber todas as notificações. É só dessa forma que a gente consegue resolver essa questão das notificações. Deixa eu ver se eu trago aqui. E eu já trouxe isso mais cedo, mas vale a pena a gente trazer mais uma vez aqui, né? É isso que virou o Brasil, assim caminha o Brasil. Nós estamos vivendo, por mais que tentem esconder, estamos vivendo um período de inflação e essa inflação pode sim virar uma bola de neve. Juju Cósmica está falando, Léo, o canal do Estopa não mandou notificações, só o do Léo Estopa. Então assim, lógico, o YouTube vai prejudicar sim as notificações, mas marque para receber todas as notificações. Se vocês se inscreverem nos dois canais, pode acontecer igual aconteceu com a Juju Cósmica, a possibilidade de vocês não receberem notificação é menor, porque às vezes um não manda notificação, mas o outro manda notificação. Tem uma pessoa falando sobre a morte da Marielle, lembrando que aquela pessoa que estava com... a pessoa que matou a Marielle, ela aparece numa foto com Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, essa pessoa e o Queiroz, né? Então é uma coisa muito estranha. Capa aqui do Brasil 247, por que Bolsonaro ataca Mourão e os militares? A revelação de que Jair Bolsonaro incentiva aliados a atacar o vice Hamilton Mourão comprova que há uma guerra não declarada entre o presidente e os militares, diz o jornalista Leonardo Atucci, editor do 247. Segundo ele, dessa vez é o presidente quem conspira contra seu vice, porque os generais representam um obstáculo ao processo de entrega completa do Brasil aos Estados Unidos. Ele lembra ainda que Mourão
os militares contiveram o risco de guerra contra a Venezuela e movimentos contrários à China e aos países árabes. Então, digamos que os militares estão sendo, nesse momento, uma espécie de freio das loucuras do Bolsonaro, no que diz respeito ao entreguismo. O Bolsonaro quer entregar tudo, porque senão os Estados Unidos entregam o Bolsonaro, e é essa a realidade que a gente está vivendo hoje. O Bolsonaro ele está tentando se blindar dos seus crimes através da entrega de tudo para os Estados Unidos. Então, enquanto os Estados Unidos têm o Bolsonaro na coleira, os Estados Unidos vão conseguindo tudo que querem na política brasileira. E na real, né, a realidade é essa. Os Bolsonaros eles vão fazer o que for preciso para não caírem. E esse que for preciso é muito caro para nós brasileiros, porque isso implica na entrega de todo o patrimônio nacional, isso implica na entrega do povo brasileiro como escravo, isso implica, né, na abertura, igual já está acontecendo aí, a abertura da biodiversidade do Amazonas. Está sendo muito caro para o povo brasileiro tudo isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer aqui, chega no canal do Estopa, Rogério. Ô Léo, e a entrevista do Lula, será que vai rolar amanhã ou terça? Ou ainda estão tentando impedir? Diz aí o que você sabe. Olha, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A realidade é que o Toffoli ele está se sentindo ameaçado e já chegou à conclusão que não adianta ceder aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo que tenham o Toffoli agindo como cachorrinho, eles vão devorar ministros do STF e o Toffoli está na mira. Pode ser que agora o STF, os ministros do STF, por questão de sobrevivência, apoiem, não só entrevistas, mas até mesmo a possibilidade de falar com o Brasil, que isso veio de fora. Então, existe essa possibilidade que os ministros do STF permitam sim essa entrevista do Lula, porque permitido já foi, mas a gente lembra que permitido foi várias vezes, logo na sequência, a Polícia Federal desrespeitava e ia enrolando e caía na reta final. Agora parece que vai acontecer, né? Mas não sei. O problema é que na hora que chegam lá na Polícia Federal, onde Lula está preso, para fazer a entrevista, eles não deixam a entrevista acontecer, ou seja, eles desrespeitam a ordem judicial. O que acontece, gente? A Polícia Federal ela é subordinada ao Sérgio Moro. Pode ser que para fazer a entrevista a ordem judicial foi dada, mas o Sérgio Moro vira e fala, não libere, pronto. Ah não, mas não pode, não libere, pronto. Então uma guerra de poderes, não tem mais uma disciplina de poder, o poder judiciário não tem mais palavra final no Brasil, então é uma coisa completamente imprevisível. Pode ser que o Sérgio Moro ele dê aí uma pancada e diga coisa do tipo, não vai ter entrevista e pronto, que é o que aconteceu, né, com o Lula, quando o Favreto deu a decisão para o Lula sair da cadeia, o Sérgio Moro bateu o pé e falou que não e ficou por isso mesmo. Então vamos cair na real, a coisa... Será terça se for aprovado tudo? Então, Juju, já foi aprovado. Já foi aprovado. Né? Agora seria a questão da disponibilidade da Polícia Federal, mas a Polícia Federal, ela obviamente vai criando obstáculos para tentar convencer o STF a desistir ou até mesmo cair na real e falar, olha, é golpe, STF não manda mais nada. Né? Releide Andrade, Estopa, o Bozo já pensa em reeleição. Como a oposição está agindo? Olha, é claro que coisas bizarras podem acontecer, Releide, mas eu não sei como que a oposição estaria reagindo a isso. Mas pode ser, se realmente o Bozo estiver falando em reeleição depois do que ele está fazendo, pode ser que a esquerda caia na gargalhada, porque o próprio Temer falou em reeleição, né? O Bolsonaro já não é mais o Bolsonaro que convencia as pessoas. O Bolsonaro já mostrou extrema incompetência. E o Nicolai Nunes, Estopa, será que o Bozo vai conseguir derrubar o Mourão? É muito difícil o Bozo conseguir derrubar o Mourão, porque como vai ser muito golpe, né? Conseguir o impeachment do Mourão sem um crime de responsabilidade, coisa muito estranha. É muito estranho, eu não duvido. No Brasil eu não duvido de mais nada. E assim,
Hoje nós temos uma situação que, por mais que os evangélicos não tenham coragem de se manifestar contra o Bolsonaro por vergonha, né, os evangélicos, vocês querem perceber o que são os evangélicos hoje? Vocês façam o seguinte, olhem aqueles evangélicos fanáticos que ficavam fazendo campanha para o Bolsonaro, olhem o que eles estão fazendo hoje, né? Hoje eles estão, não, gente, política não presta, né? Vamos comentar sobre outra coisa, né? Porque a política não presta. Vamos falar sobre Deus, vamos se preocupar com a salvação. Ou seja, eles já não têm coragem de apoiar o Bolsonaro mais. Então, o que pode acontecer? Se o Bolsonaro for candidato agora mais uma vez, não vai ser o Bolsonaro que era a ilusão da solução de todos os problemas do Brasil. Vai ser o Bolsonaro que já provou que ele é incompetente. Então ele é um sonho sonhado e fracassado, né? Frustrado. Cristiano Machado, Leonardo, vai ter delação do Eduardo Cunha? Gente, eu sou uma pessoa que eles me chamam de conspirador, né? Eles falam que eu falo muita teoria da conspiração. Eu não acredito que o Eduardo Cunha está preso na cadeia. Não acredito. Eu acho que o Eduardo Cunha, se ele estiver no Brasil, ele está numa situação, numa residência de luxo. Eu não acho que o Eduardo Cunha está preso. Não acredito. Então, como eu não acredito que o Eduardo Cunha está preso, eu não acredito que ele precise fazer delação. Acho que ele não está podendo candidatar e ir às ruas, que é bem diferente de estar preso. Maura Nívia está zoando o Paulo Henrique aqui, falando que não é bloqueia eu, seu ignorante, é bloqueia-me. Deixa eu liberar os comentários aqui também no canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal. Juju Cósmica falou, tá no maior luxo, Léo, tá até viajando, com certeza. Eu imagino que o Eduardo Cunha tá na Itália. Eu imagino, na maior tranquilidade lá. Não acredito que ele tá preso de jeito nenhum. Felipe Teixeira fala, Cunha tá de boa, tomando champanhe e fumando charuto cubano. Léo, mas você falou que o Bozo não seria eleito, e foi. Então corremos esse risco. Claro, há sempre esse risco. É bem colocado isso aí. A realidade é que ninguém acreditava. Primeiro, eu não acreditava que o povo brasileiro aceitaria a prisão do Lula. Eu esperava mais desse povo. Hoje eu não tenho expectativa nenhuma do povo brasileiro, que eu vi o povo brasileiro deixar o Lula ser preso, mesmo depois do Lula ter sido o melhor presidente do Brasil. A gente vê esse povo brasileiro nessa onda, nessa lenga-lenga aí de achar que está lutando contra a corrupção, mas na verdade está sendo massa de manobra. Então vamos cair na real, a gente está vivendo uma situação muito estranha. Então, por mais que eu possa dizer que eu não acredito, eu posso até dizer que eu não acredito, mas é crível, né? Vamos concordar que é muito crível. Deixa eu agradecer aqui. Matheus Menders, quem deveria ser o futuro presidente nas próximas eleições? Tá aí uma super pergunta, Matheus, que eu não sei responder. Pessoas que eu gosto muito como políticos, eu acho que tem uma atuação muito pró-Brasil. Flávio Dino, a gente não sabe o destino do Lula, então eu não vou falar do Lula, mas a gente tem o Flávio Dino, que eu acho que, ao meu ver, tá, pessoal, se eu pudesse escolher hoje o presidente, né, entre as pessoas que estão disponíveis na política, voltando a dizer que o Lula, ele não está disponível, né? O Lula está preso político. Se tivesse como escolher entre as pessoas que estão disponíveis na política, eu provavelmente escolheria o Flávio Dino. Mas é uma coisa que a gente precisa admitir que não é tão simples assim, não. Imaginar quem que seria o próximo presidente, né? Bem complicado isso. Estou tentando... Deixa eu liberar aqui os comentários.
Tá um pouquinho lento aqui, pessoal. Tô vendo aqui. Ana Maria, povo bunda mole. Flávio Dino. Flávio Dino. Né, galera? Assim. Helena Pacheco, Lula e Garotinho vice. Eu não conheço, assim. Eu não conheço o trabalho do Garotinho, né? Nunca morei no Rio de Janeiro. Não sei o que falar do Garotinho, não. Eu sei que o Lula fez Gente, o Lula fez aquele que, sem dúvidas, é o melhor trabalho da história da presidência da República no Brasil. Isso ninguém pode negar. Agora, como a gente tem aí criançada que fica vivendo essa coisa aí de ficar falando, mas e triplex, e corrupção? Bom, né, se o brasileiro tivesse vivendo a situação de estar preocupado com ter comida no prato, né, ter emprego, mas o brasileiro votou com essa onda aí, né, de lutar contra a corrupção. Nessa brincadeirinha de votar para lutar contra a corrupção, o brasileiro acabou fazendo coisa errada, né? Muito obrigado, Antônio Marques Paula. Democracia com os eleitores do Bolsonaro que votou no cara com 28 anos na política. Só mentira, falsa facada. Vocês jogaram o Brasil na lama. Somos colônia. E esse comentário ele é muito interessante porque ele fala aquilo que é uma real, né? Nós estamos numa situação na qual a criançada votou, e a criançada mental, né? Essa criançada votou num cara que nunca fez nada na política só por causa dessa ladainha de luta contra a corrupção. Então a gente está... Maria Auxiliadora pergunta quem é Flávio Dino. Flávio Dino é o governador do Maranhão pelo PCdoB. Flávio Dino, ele era juiz de direito, ele passou por coincidência no mesmo concurso que o Sérgio Moro, só que ele passou em primeiro lugar. Ele abandonou a magistratura para fazer um trabalho social e ele talvez seja hoje o melhor governador do Brasil. Ele conseguiu praticamente, lógico que é impossível isso, mas ele aproximou o Maranhão de quase que um país independente dentro do Brasil, porque lá os professores são valorizados, lá a educação está em primeiro lugar. Então Flávio Dino é um ponto fora da curva, né, na realidade da política de hoje. Carlos Eduardo, Léo, um encontro entre Lula e Ciro para sanar essa picuinha seria um passo enorme para uma oposição forte. Olha, Carlos Eduardo, eu acho que o Ciro ele está tentando construir um discurso baseado no anti-Lula. Então eu acho que o Ciro não teria interesse nesse encontro. O Ciro está tentando se construir em cima das críticas ao Lula e não através de uma união com o Lula, né? É a visão que eu tenho. Geraldo Magela, Magela 2022 e Lula vice, só para zoar. Obrigado, Magela. Mas quem sabe, né? Não podemos duvidar disso não, Magela. O importante é você ter um trabalho nacionalista, né? E obviamente conquistando o Lula para vice, está eleito. Tatiana. E o canalha do Bozo, hein? Fazendo gracinha, andando de moto, pagando de mocinho estilo Collor. Falta conhecimento em história para o nosso povo. Bozo reúne todo o populismo mequetrefe para engabelar. Você sabe o que é interessante, Tatiana? Que você está falando que o Bozo fazendo de tudo para engabelar, mas assim, para a economia nada, para a educação nada, para a saúde nada, o país só afundando e ele tentando se manter nesses engabelos. É bem interessante o que você falou, né? E a gente precisa realmente pensar nisso. Nada está dando certo e o Bolsonaro tentando se esconder, né, nessa situação. André Xavier, lembre sempre de Flávio Dino. Eu acho que, assim, Flávio Dino não é conhecido em todo o Brasil. Foi muito bom ele não ter se candidatado a presidente, ele se candidatou a governador, foi reeleito, mas ele precisa começar a fazer um trabalho a nível nacional.
para ele ser conhecido, porque ele é realmente um presidente nacionalista que o Brasil precisa. Mas tem grandes nomes aí, tá, gente? Tem o Requião, Flávio Dino e Requião juntos seria uma coisa obviamente perfeita. E o Requião tem uma ideia de que é possível tirar a parte podre do PMDB para tentar resgatar o PMDB e ter um PMDB livre do lixo do PMDB. Historiando a verdade, o grande problema da direita é a sua profunda ignorantização, fruto do pecado da preguiça de ler e ver objetos que se chamam livros. Léo, se precisar, o nome dos livros de Jesus eu passo. Historiando a verdade. É bom compartilhar assim, né? Que hoje nós falamos sobre essa questão do Jesus histórico. É bom a gente compartilhar. Né? Você compartilhou daquela vez, eu falei, mas de repente até colocar na guia comunidade. Então não será possível a base em Alcântara, Maranhão. Arthur Passos, o problema é que nós somos uma federação, tá, Arthur? Ele pergunta a questão da base de Alcântara. Nós somos uma federação, e como somos uma federação, os bens federais, eles são, mesmo que dentro dos estados, eles estão na tutela do presidente da República e não do governador do estado. Então, por exemplo, dentro de Minas, eu estou em Minas Gerais, mas se tem determinada coisa que é patrimônio federal, por exemplo, Universidade Federal de Viçosa, lá dentro da Universidade Federal de Viçosa, o estado de Minas Gerais não tem jurisdição, mesmo que seja estado de Minas Gerais, é um terreno federal de gerência federal. Então é bem complicado, né? E Peixe BR perguntando, né, sobre o chat aqui, gente, o que acontece é que são 2 canais transmitindo simultaneamente, por isso que eu peço para vocês, por favor, se inscrevam nos 2 canais, que é o canal Leonardo Estopa e o canal do Estopa. Por quê? O YouTube está miguelando notificações. Então, se você não receber uma notificação de um canal, você acaba recebendo a notificação do outro. Então, se inscreva nos 2 canais, isso é importante, para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Os canais que eu estou falando com vocês são esses 2 que eu estou colocando agora aqui na tela. Vai aparecer assim que o YouTube fizer amizade, ou o sistema aqui fizer amizade comigo. O canal do Estopa, a intenção minha a longo prazo é colocar as lives no canal do Estopa e colocar os vídeos curtos no canal Leonardo Estopa. Então se inscrevam nos 2, por favor. Quem puder ajudar a sobrevivência do canal, tem também uma relação de contas bancárias logo na descrição desse vídeo. Gente, quem puder fazer um depósito ajuda muito. Quem puder mandar um PayPal também, você pode fazer uma doação por PayPal. Então, qualquer pessoa pode ajudar, lógico. E eu queria agradecer e queria pedir para vocês que compartilhem a reprise e fiquem aí com a reprise. E eu volto às 6h30 da tarde com o programa Léo ao Quadrado, na TV 247.